Compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivos e negativos unidos por forças de atração eletrostática. Então, retirado aí do livro do Usberg Salvador, né, de Química Geral. E daí ele fala o seguinte: sobre as propriedades e características de compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, apresentam brilho metálico. Segundo, apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Terceiro, apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. Quarto, são sólidos nas condições ambiente, 25 graus Celsius no ATM. E quinto, são pouco solúveis em solventes polares como a água. Das afirmativas apresentadas, estão corretas apenas item A, 2, 4 e 5, item B, 2, 3 e 4, item C, 1, 3 e 5, item D, 1, 4 e 5, ou item E, 1, 2 e 3. Então vamos lá, pessoal, ele está falando aí dos compostos iônicos, né? Quais as características dos compostos iônicos? Então, compostos iônicos, a gente sabe que são formados por ligações iônicas, ou seja, um átomo perde e o outro ganha elétrons, né? Então, você tem forças de atração eletrostática entre um cátion, que perde elétrons, e um ânion, que está recebendo elétrons, tá bom? Então, vamos lá. Primeira característica, tem brilho metálico? Não, né, pessoal? Os compostos iônicos, os sais, né, em geral são sais, compostos iônicos. Podem ser bases ou sais, né? Principalmente os sais. Eles não têm o brilho metálico, né? Brilho metálico são característicos dos metais unidos por ligação metálica, né? Que a gente tem aquele mar de elétrons. Mas os compostos iônicos não, tá? Então eles não apresentam brilho metálico. Apresentam brilho metálico. Primeira afirmativa aí, ela tá falsa, ok? Então, não é uma característica dos compostos iônicos apresentar um brilho. Pense no sal de cozinha, né? Sal de cozinha não tem um brilho assim, característico como tem um metal, um alumínio, um ferro, né? Então, não tem um brilho metálico, não. Segunda característica aí. Ele está falando que tem elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. É verdade, é uma característica dos compostos iônicos, né? Temperatura de fusão e ebulição de fusão do cloreto de sódio, por exemplo, é lá para 800 graus, né? Então, altíssimas. Então, elas têm altos pontos de fusão e pontos de ebulição, ok? Então, tá verdadeira a segunda afirmativa aí, ok? Terceira, ele diz que compostos iônicos apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. É verdadeiro, tá? Não são bons condutores quando sólidos, porém, em solução aquosa, eles se dissociam, formando cátions e ânions, né? Presença de cargas positivas e negativas, cátions e ânions, garantem que a solução seja boa condutora, ok? Então, eles em solução aquosa, os compostos iônicos, eles se dissociam, né? Dissociam-se, formando cátions ou seja, espécies com carga positiva, e ânions, que tem carga negativa, recebem elétrons. E em solução aquosa, eles têm boa mobilidade, então a solução passa a ser condutora, ok? Com boa mobilidade. Então, o terceiro item aí está verdadeiro, correto, ok? Soluções aquosas de compostos iônicos são condutoras. Quarta afirmativa, diz assim, que eles são sólidos nas condições ambientes, 25 graus Celsius e 1 atm. Verdadeiro, né? Se a gente pensar, por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, ele é sólido à temperatura ambiente. Então, em geral, eles são sólidos, até por causa disso aqui, né? Altos pontos de fusão e ebulição, ok? Então, são sólidos, em geral, a 25 graus Celsius e 1 atm. Quarta afirmativa está correta também.
E a quinta afirmativa diz o quê? Diz que eles são pouco solúveis em solventes polares como a água. Tá falso, né? A gente pensa no sal de cozinha, por exemplo, ele é solúvel em água. Então, eles se dissociam. Então, são solúveis em solventes polares como a água. Solventes polares como a água. Então, o quinto item aí tá falso, incorreto, né? Então, ele quer saber o quê? Quais as afirmativas são corretas? 2, 3 e 4, né? São características de compostos iônicos. Gabarito aí, por exercício 3, é o item B, ok? 2, 3 e 4 corretas é o item B. Tudo bem?